Pessoal, muito bom dia. Está entrando no ar, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não importa o período e o ano que você está vivendo isso aqui, assistindo esse vídeo. É um prazer enorme, comensurável, poder estar diante de você. Obrigado já antecipadamente por você estar me assistindo. Esse vídeo, os nossos vídeos têm como por premissa mostrar alguns fatos que talvez vocês não saibam. E a gente trouxe esse assunto porque eu julguei importante esse assunto você conhecer. E isso me chamou muita atenção. O que acontece, pessoal? E nós estamos diante da a história está passando aí perto da sua casa, na sua televisão, e talvez você nunca tenha atentado para isso, você que é evangélico, católico, espírita, você que conhece história, gosta de história, porque a história a gente entende o passado, né? A gente estuda o passado para compreender o que nós estamos vendo hoje e planejar o nosso futuro. Esse é o fator da história. E eu vou falar hoje sobre os 12 Césares. É isso mesmo. 12 Césares, 12 imperadores de um dos maiores impérios do mundo, o Império Romano, o Império de Roma. E para isso eu vou trazer a história dos 12, tá? Os 12 César que estão na história de Roma. E a história de Roma, ela se funde muito com a história política, né? Roma, Senado, política, batalhas, conflitos. É importante você saber disso, porque é uma cópia, tá, pessoal? Os César, ou os Césares, eles se debruçaram em cima de uma cultura, a cultura do povo hebreu. Por isso que eles imitaram esse número 12. A coisa não é meramente do acaso. 12 tribos, 12 apóstolos. Então, a gente vê a simbologia do número 12 em muitas partes da Bíblia. Mas eu vou trazer esse conhecimento para você. Mas antes de entrar nesse conhecimento, eu quero te apresentar uma das Bíblias, né? Uma das Bíblias que eu utilizo. Eu utilizo a Bíblia Dalit. Essa Bíblia aqui, versão antiga, não é a versão nova não. A versão nova dessa Bíblia, ela foi atualizada. O escritor, ele atualizou essa Bíblia aqui, ó, que você está vendo aí na sua telinha. Ele atualizou essa Bíblia, trocando o nome precioso de Yahushua. Ele não fala as Bíblias Dalites agora, somente as primeiras tiragens, as 1000 primeiras Bíblias Dalit, é que vem trazendo o nome, esse nome aqui que está estampado no meu peito, a qual eu todos os dias, um dia sim, dia não, ou a maioria dos meus vídeos, eu venho falando dele. Para você que é evangélico, para você que é católico, o nome do Salvador nunca foi Jesus. Jesus foi inventado, esse nome foi inventado por esses caras aí, ó. Esses caras que estão aqui, através da ideia deles, eles inventaram esse nome Jesus para te enganar. Eu vou contar a história deles porque eles amaram a história dos hebreus, a ponto de copiar a história dos hebreus na cultura deles. E isso você tem que saber. O nome do Salvador, quando eles entraram na cidade de Yahushurum, em Yahushalaim, que eles sitiaram essa cidade, o nome do Salvador nunca foi Jesus. Preste atenção, povo evangélico. Povo evangélico, Igreja Batista, tem que falar denominações: Batista, Assembleia de Deus, Universal, Deus é Amor, CCP, Adventismo, Mormon dos últimos dias, né? A Igreja dos Últimos Dias, enfim, todas as igrejas, Testemunha de Jeová, olha aí, ó, o nome do Salvador é esse aqui, ó. Essa letra aqui é em aramaico, ela não é hebraica, tá? Eu sempre, de vez em quando, eu erro. O nome dele é Yahushua, porque o prefixo Shá na língua hebraica quer dizer salvação.
Ok? Beleza? Então tá aqui, ó. Se a pessoa fala assim, pô, mas esse cara está inventando uma nova religião. Eu não estou inventando religião. Eu não tenho denominação para a gente seguir. Ah, então vocês são os desigrejados? Também não sou desigrejado. Ah, vocês são os desviados? Também não sou desviado, não desvio de caminho nenhum. Apenas eu peguei informações e eu abri os meus olhos. A minha glândula pineal, que é uma glândula que nós temos aqui no cérebro, que você tem, que todo mundo tem, ela está calcificada. Então nós temos que mostrar para você, ó, usar os elementos que eles usam, porque esse nome Bíblia, as pessoas creem cegamente que a Bíblia é a palavra do Pai, e não é. Essa Bíblia aqui, todas elas foram modificadas, elas foram adaptadas à ideologia dos seus idealizadores, ou seja, aqueles que queriam criar uma religião para comandar as pessoas. E foi através desses caras aqui, ó, que essa ideia cresceu. Vamos aos fatos? Eu vou ler junto com você aqui e se você for gostar do vídeo, já vai dando o seu like, tá? E vai compartilhando isso, né? Porque é importante. Denilson, eu não sabia que existiram 12 César. Pois é. Então, esses camaradas, é só para você ter um fio de meada, assim, para você ter um princípio. Você que lê muita Bíblia, que gosta da história da Bíblia, você já parou para pensar que não foi a Grécia, os gregos, né? Os gregos que hoje se espalham como... Porque quando você fala de Grécia, você lembra daquele país que inventou a tal das Olimpíadas, não é verdade? Mas não foi só o Império Grego que roubou a cultura dos hebreus. Não foi. Os persas, os medo-persa, os babilônicos, os egípcios. Gente, tem tanta gente que pegou a informação desse povo, porque foi um povo escolhido para levar para toda a humanidade, para o restante da humanidade, a promessa, que não é evangelho. Evangelho não é promessa. Evangelho é qualquer outra coisa, menos promessa. A promessa, e qual é a promessa de Deus? Por que você chama isso de promessa? O nosso Salvador, Adão pecou. Todo mundo conhece a história de Adão. Adão pecou. Adão e Eva pecaram dentro de um local chamado paraíso, que a gente já sabe que é um local, e esse local existe em uma dimensão ao lado da terra, e de onde Adão não poderia ter saído. Mas ele saiu, caiu nesse lugar chamado abismo. Eu tenho vários vídeos informando o que é isso aqui que nós estamos vivendo, onde nós estamos vivendo. Eles chamam de karma, né? Karma é sofrimento. Então, aqui é sofrimento. Aqui é sofrimento. Aqui nós sofremos aqui. Eu e vocês que estão me vendo aqui, todos vocês, todos nós, pode ser rico, pode ser o que for, todos têm problemas. Mas tem problemas mesmo. Então, a palavra que está escrito aqui, ó, nesse apócrifo, tá vendo? Ó, eu tô até de cabeça para baixo, que eu não olhei primeiro aqui, ó. Esse apócrifo aqui, apócrifo, alô, pessoal evangélico, católico, você que nunca leu o apócrifo, isso aqui foi tirado de dentro daqui de dentro, ó. Isso aqui é apócrifo, Bíblia é apócrifo, isso aqui é apócrifo, isso aqui deveria estar aqui dentro. Mas só que não está, porque alguém, ou alguém estranhamente, não achou legal você ler isso aqui. É por isso que o nosso canal é o canal dos livros apócrifos. Bom, eu tenho que correr porque o vídeo tem que ser pequeno, né? Hoje nós estaremos a partir das 18 horas e 45 minutos. Nós vamos fazer a nossa live ao vivo, tá, pessoal? E você é meu convidado. E aí a gente vai falar também desse eu vou só dar uma explanada aqui, mas hoje mais tarde nós vamos, a partir das 18h45, nós vamos explanar com mais ênfase a história dos 12 Césares, tá bom? Então, a palavra prometeu, para você que é cristão, evangélico, você não sabe disso, o próprio Messias, o próprio Salvador, que não tinha corpo humano, ele prometeu para Adão, que era matéria, e falou: olha, Adão, eu vou vir aí na sua terra como um dos teus filhos, como um dos teus descendentes.
estarei sujeito a dia, mês e ano, e eu serei um tipo de oferenda para salvar você e a sua descendência justa. E assim ele o fez. Por volta de 1500 a 1700 ele nasceu. Ele viveu para desfazer a obra do Deus do Velho Testamento. Aí eu digo para vocês, quem pegou essas informações? Quem pegou essa cultura? Quem invadiu aquele país chamado de Yahushurum, que você conhece como Israel, que não é esse país lá de cima, por incrível que possa parecer, lá da faixa de Gaza, do Oriente Médio, não tem um país lá chamado Israel? Esse Israel não é o país chamado Yahushurum, cuja sua capital seja Yerushalayim. Esse país foi criado em 1948 pela Inglaterra, gente. E sabe quem é a Inglaterra? A Grécia. Inglaterra, País de Gales, Suíça, Suécia, tudo é os gregos. Está assustado com essas informações que eu estou passando para você? Pois é. E Roma é a França. A França é a Roma. Então Roma é a França e a Inglaterra e os seus aliados são a Grécia, os gregos. Por isso que eles traduziram a maioria das Bíblias, chamada Bíblia King James, Tom Rei inglês, ele se apoderou, assim como os gregos. Primeiro vieram os gregos, né? Antes dos gregos vieram os egípcios, e antes dos egípcios vieram os babilônicos. Então, babilônicos, egípcios, ou nessa ordem aí, eles escravizaram os nossos irmãozinhos pretos, né? de cor preta, porque a cor pura é a cor preta, ou a cor clara. E a gente sabe que o primeiro homem branco se chamou Noé, o primeiro homem branco da terra. Depois do dilúvio nasceu o primeiro homem branco da terra. Antes era todo mundo preto. Bom, diante desse fato que eu estou falando com você, Yahushua veio. Aí esses caras aqui pegaram a história do Messias. O que eles fizeram? Trocaram o nome do Messias, porque o Messias é rei. E ele veio para governar o mundo. Trocaram o nome dele e se apoderaram das informações, criando uma religião. Religião essa que chama-se oficial, chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja Católica Apostólica Romana. E da Igreja Católica Apostólica Romana nasceram as igrejas que nós chamamos evangélicas ou protestantes. Então todas elas derivam do mesmo lugar. Vamos lá, vamos aos fatos aí. Já mostrei o nome de Yahushua, né? Vou me diminuir aqui. Isso é uma pesquisa que vocês podem conseguir dentro do Google, tá, pessoal? Não existe mágica aqui. Você conhece os 12 Césares? Eles foram homens que levaram o Império Romano ao apogeu. Bora conhecer quem são eles e o que eles fizeram? Então, hoje, só para início de conversa, o Vaticano, o país chamado Vaticano, que detém as informações desses homens aqui, eles comandam o mundo. O Vaticano, não parece não, né? Mas o Vaticano comanda todo mundo. Eles são dono de tudo. Ou quase tudo. Eles e os que se dizem judeus. Que também tem um outro povo aí também que não é. Parece que é, mas não é. Eu vou ler aqui para você, ó, o nome dos 12 Césares, os 12 imperadores romanos. Olha aí, ó. Júlio César, Augustus, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Otto, Vitélio, Vesparziano, Tito e Domiciano. Esses são o nome dos 12 imperadores romanos. Vida dos Césares é um conjunto de biografias escritas por Seutônio, secretário pessoal do imperador Adriano, em 121. Ok? Claro que depois de Cristo, tá? Que eles chamam de Cristo. Cristo é grego, tu vê, né? Cristo é grego e Jesus é romano.
Então Grécia e Roma, os dois juntos, né? Um inventou o Iesus, né? Aí veio o Roma e botou a letra J, porque eles são adoradores de planeta. Botou o nome de Júpiter, pegou a letra J, inventou a letra J pra gente aqui, e aí o pessoal fica acreditando que o nome do Salvador é Jesus. E acabou, pronto, acabou, ponto final. Se você falar para qualquer crente aí agora, de igreja católica, evangélica, se você falar que esse nome de Jesus é uma farsa, é uma mentira, a pessoa fica com raiva de você. Porque eles estão seguindo o nome errado. É isso que eu estou dizendo para você. Essa intenção aqui é para mostrar para você que o nome do Salvador nunca foi Jesus. Nunca, nunca. Sabe o que é nunca? Nunca. Então todas essas igrejas, todas, a mais bonita que você vê, o líder, mas eles estão mentindo para você, porque o nome não é Jesus. Pronto, acabou. Ah, Denilson, mas é traduzido, gente, traduzido e transliterado, pô, para aí, pô, peraí, gente. Nome é próprio, pô, nome não muda. Então tinha que mudar o nome do Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro que vocês estão vendo aí, em toda a rede de televisão aí. Então tinha que mudar o nome do Michael Jackson, porque tinha que mudar o nome do Arnold Schwarzenegger, tinha que mudar o nome do Vladimir Putin, porque ele tá aqui, ele tinha que classificar. É a coisa mais óbvia. Só que as pessoas não entendem isso. Eu acho que é difícil a pessoa entender. E criaram uma religião gigantesca. O povo brasileiro, não só brasileiro, mas do mundo, são idólatras. E não conhece a história verdadeira. Me perdoe, me desculpe a minha sinceridade aqui. E é difícil trazer essas informações, porque o meu conteúdo não é entretenimento para vocês. Eu não estou plantando bananeira, não estou fazendo gracinha aqui, eu estou apenas trazendo informações para você. Então você sabia que existiam 12 imperadores romanos? Porque eles copiaram a história das 12 tribos, dos 12 apóstolos, que não é apóstolo também, é emissário. Cara, é uma história. O Império Romano, ele teve 175 imperadores. Olha só quantos caras governaram lá. Imperador, desde Otávio Augusto, 63, antes de Cristo, e depois de Cristo teve até Constantino. Constantino foi o último. O Paleólogo, de 1405 a 1453, antes desse país ser descoberto, em 22 de abril de 1500. Você está começando a entender que esses caras aqui, ó, esses imperadores criaram o que nós chamamos hoje de religião no Brasil? E você que está me vendo pode ser um cara da religião desses caras? Denilson, não é que você tem razão, bicho? Você tem muita razão, cara. Trazendo a foto aí que eu tirei aqui no Google, tá, pessoal? Os imperadores, a cara deles vai ser a capa do nosso vídeo, tá? Vários deles imperadores. E eles continuam imperando e mandando a sua vida através de uma igreja que está perto da sua casa aí. A ideia desses caras de traduzir os manuscritos e trazer como Bíblia e fazer você ser uma pessoa fiel, fanática, isso é muito sério, porque eles controlando, a religião controla as pessoas. A religião é como dinheiro. Dinheiro e religião e política controla a pessoa. E aí, essa trinca, ela acaba dominando a vida da pessoa. Aí, ó. Isso aqui são fotos, né? Que são tiradas do arquivo, ó, do acervo. Fotos dos imperadores romanos, que eu estou trazendo para mostrar para você. Isso aí é um dos soldados da legião. Legião, você sabe que era dotada de 7.000 homens, sabia disso? Uma legião, quando vinha os legionários, eram homens fortes, eram homens bárbaros, era um exército. Quando você fala, e esses homens aí invadiram Iaruchurum e Iaruxalaim e tomaram de assalto a cultura do povo hebreu, do nosso antepassado que são hebreus. Porque o nosso povo foi guiado por o maior pacifista de todos os tempos, chamado Yahushua, que o povo hebreu, as duas tribos que estavam lá em Yaruxalaim, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, eles esperavam que viesse um cara mais forte do que esses bichos aí, ó. Viesse um cara para poder armar um exército forte, para poder aniquilar eles e libertar o povo. E eles eram brancos, tá, pessoal? E o povo de Yaruxalaim, tudo preto. Tudo preto.
médicos, advogados, tudo pretinho. Existe uma sociedade dos hebreus, através da tribo de Judá e da tribo de Benjamim. As outras tribos se perderam pelo meio da América. Viraram índios, que eles chamam de... Mas esse cara aqui, eles eram os caras que invadia, né, os outros países ou província e sequestrava os bens desse país para eles. E eles tinham um quartel-general. E cada um, César, é que recebia, né, através das tropas, os ouros saqueados, né, os impostos coletados, porque quem perde a guerra, ou quem perde a batalha, não posso falar esse nome aqui, porque dá ruim, tem que servir. Beleza? Deixa eu ver se tem mais aqui. Mais um imperador aí para você. Mas vamos lá, vamos ao fato aqui que eu printei umas telas e eu gostaria muito de você acompanhar essa leitura, ó, tá vendo? Como comandante militar durante a primeira G judaica romana, ela foi responsável por destruir Jerusalém. Olha aí, ó. Sendo construído o Arco de Tito. Tito foi o cara que, seguindo a ordem de Júlio César, um dos mais perigosos imperadores de Roma, ele matou e feriu todo o povo de Israel. Tá vendo ali? Por isso está falando judaico-romano. Ele foi responsável por destruir Jerusalém, sendo construído um arco de Tito em comemoração à vitória. O mais importante do seu reinado foi o programa de construção de edifícios públicos em Roma. Olha aí, ó. Sua popularidade também foi devido à sua generosidade com as vítimas dos desastres que sofreu o Império. A erupção do Vesúvio, que é um vulcão, tá? 79 depois de Cristo, sofreu o Império, a erupção do Vesúvio. O incêndio de Roma de 80 depois de Cristo, devido a essa popularidade, Tito foi considerado digno de honra pelo Senado, que tornou a divindade do Estado romano. Olha aí que coisa, hein? Esse foi um, deixa eu ver que tem a imagem, ó. Esse aqui, isso existe até hoje, tá, pessoal? Isso não é lenda não, tá? Essa foto é tirada, quem mora, né, na França sabe disso, né? Em Roma conhece essas estátuas aí. Beleza? Quem foi Tito Flávio Domiciano? Acho que não vai dar não, somos com 22 minutos. Tito Flávio, à noite hoje eu falo o restante dele, né? Conhecido apenas como Domiciano, filho mais novo de Vespasiano. Eu estou lendo de trás para frente, tá? Do último para o primeiro, pessoal. Após a morte do seu irmão, Tito foi proclamado imperador pela guarda pretoriana, tendo reinado por 15 anos, sendo o mais longo desses Tibério. Ficou conhecido como o tirano cruel paranoico, como autocrata, despiedado, que não tinha piedade, mas eficiente, cujos programas pacíficos, culturais e econômicos foram pioneiros do próspero século II. A sua morte marca o fim da dinastia Flaviana, no início da dinastia Antoniana. É isso mesmo, Antonina. Esses foram os 12 César que marcaram a história. Beleza? Vamos ver mais um César aqui? Quem conhece isso aqui, né? Essa figura é muito famosa, né? O Coliseu, a figura do Coliseu, né? Olha aí, ó. Quem foi Tito Flávio Vespasiano? Deu início à dinastia Flaviana e permaneceu no poder 10 anos. No seu governo, restaurou a paz do Império e promoveu estabilidade política. E revitalizou a economia imperial por meio de rigorosas reformas tributárias. Você vê que esse negócio de arrecadar dinheiro, né, de impostos não é de hoje não. Inclusive o Brasil é campeão nesse troço aí. E teve um vasto programa de obras públicas que incluíram a restauração do Capitólio, do Coliseu. Aí, ó, Vespasiano tem a ver com isso aqui. Bom, mas tem mais, tem mais informações que um vídeo só não vai dar, gente. Um vídeo é muito pequeno. Esse cara aqui, ó, esse é o Aulo Vitério. Ele teve um governo marcado por um grande descontrole baseado em festanças que levavam os cofres romanos à falência. Alguém já viu isso, né? Essa história se repetir. Uns imperadores, uns governadores que são bons, né? E acabam fazendo superávit, e outros que destroem. Como o governo não é eterno, o governo aqui na Terra tem que sempre para trocar,
né? Está sempre tendo reeleições. Também em Roma tinha esse tipo de governo. E ele era marcado, esse cara era um fanfarrão, né? O Vitélio, ele era um fanfarrão. Vamos ver outro aqui rapidinho. Esse daqui é o governo de quem? Tibério Júlio César Augusto. Esse foi um dos mais cruel. Foi esse daí, esse Tibério César, que ordenou, né, e sentenciou Pilatos. Você sabia que Pilatos, por ele ter assassinado Yarrucho e a cúpula, né, dos judeus, né, o Caifás e toda a turba da política dos judeus, eles foram torturados e foram sacrificados. E Júlio César Augusto, ele que deu o pontapé inicial. Durante o reinado, Jesus Cristo foi crucificado. O reinado dele, na gestão dele, e Yarrucho, cujo eles botaram o nome de Jesus Cristo, foi levado ao madeiro. Então ele foi o cara que deu o pontapé inicial de toda a história da igreja que você vê hoje aí. E a gente vai falar mais disso, parando aqui em Júlio César, a gente vai falar dos outros imperadores romanos que você tem que conhecer. Se você gostou desse vídeo, que foi breve, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai um pedido de um amigo aí. Se inscreva, ative o sininho. E se você quiser se tornar membro, R$ 2,99 para você se tornar membro. Não é obrigatório não, mas se você quiser e gostar e quiser participar, por favor, nos ajude. Um forte abraço para vocês. Hoje, 18h45, a partir das 18h45, fique atento. Nós estaremos aqui falando mais um pouquinho sobre esses 12 imperadores imitando os 12 apóstolos do nosso Salvador. Um forte abraço, um ótimo dia para todos. Tchau, pessoal, tchau.